nosso apóstolo, a Bispa Aurélia, abençoe os pastores, meu Deus, desse ministério, os bispos, em especial, abençoe a nossa equipe aqui em Goiânia, meu Pai. Visita cada uma das nossas igrejas, vá ao encontro da nossa igreja em Goianira, abençoe o trabalho, aquela obra, meu Pai, os pastores, a equipe de fé. Oramos pela saúde do pastor Marco, repreendemos toda virose, repreendemos, meu Pai, toda ação do inferno contra a sua vida, seu casamento, sua família, seu ministério. Oramos pela nossa igreja, meu Pai, no Imperial. Abençoe o pastor, abençoe a equipe naquele lugar. Abençoe a nossa igreja em Aparecida de Goiânia. Faça com que a unção do Senhor venha sobre aquela cidade, para que o teu nome seja glorificado através desse ministério naquele lugar. Toma a nossa igreja no bairro da Vitória, o trabalho do JK, coloca a tua mão ali. Deus, avaliza, porque o Senhor confirmava a igreja primitiva, aqueles que haviam de salvar-se, diz a sua palavra. Então acrescenta os que serão alcançados. Toma a nossa igreja sede, toma a nossa igreja em Brasília, toma a nossa igreja, meu Pai, na cidade de Ceabra, as novas igrejas que serão abertas, os núcleos, Senhor, coloca a tua mão, fazendo crescimento numérico, espiritual e financeiro. Nós repreendemos toda a trama do diabo contra essa visão ministerial e declaramos: Satanás, cai por terra, espírito imundo, caia por terra agora. Seja manietado agora. Meu Deus, nós te apresentamos, suplicamos, clamamos o teu poder. Toma nas tuas mãos essa tarde, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, poderoso de Israel. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos aberta a sessão nessa tarde. Abra sua Bíblia no livro dos Crônicas, 2ª Crônica, capítulo 26. Nós falamos em reuniões passadas sobre Crônicas, capítulo 25, sobre o rei Amazias e o seu reinado. Um homem que fez tudo certo e deu tudo errado no final. É possível fazer certo e dar errado? Sim. E quando e como que o que eu faço certo dá errado? Como que é possível dar errado se eu estou fazendo certo? Amazias traz para mim, para você, a revelação para o negócio dar certo. Qual o segredo para o negócio que a gente está fazendo certo, dar certo? É você fazer de todo o coração. Diz o texto sagrado, nós vamos ler o 2ª Crônicas 26. O que eu estou falando está no capítulo 25. E fez, o verso 2, e fez Amazias o que era reto perante aos olhos do Senhor, porém não fez de todo o coração. Aí nós vemos lá na parte 27, falando já o final de Amazias, os versos finais, fala do fracasso do seu reinado. Quer dizer, o cara fez tudo certo e deu errado. E a Bíblia traz para mim e para você a revelação daquilo que ele fez certo e deu errado, porque ele não fez de todo o coração. Então, ir para a igreja é certo, orar é certo, ler a Bíblia é certo, participar das reuniões pastorais, tudo isso é certo. Você pode estar aqui toda semana na reunião pastoral, fazendo os relatórios, trabalhando no crescimento da obra, você está fazendo tudo certo, mas pode dar errado, se você fizer por fazer. É um fracasso no ministério pastoral, é a gente fazer por fazer. Tem que brotar dentro da gente, fazer, mas fazer de todo o coração. O que é fazer com o coração? É fazer com amor, é fazer com paixão, é fazer gostando, é fazer querendo. Senão, nós vamos estar aqui numa reunião pastoral como essa, ausente de corpo presente. Se não houver uma empolgação no seu coração em estar aqui numa reunião como essa, você sai da sua cidade, do seu bairro, pega um trânsito infernal desse que é na cidade. Corta a cidade para poder vir aqui, para chegar aqui, perder o tempo da tarde. Não. É estar aqui com prazer, absorver o que Deus vai falar com a gente.
absorver a revelação de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja. O que Deus quer falar comigo hoje? O que Deus quer falar comigo hoje à tarde? Isso é estar de coração. Quando a gente faz por fazer, chega uma hora que a gente para de fazer. Muitos pastores pararam de pastorear, porque faziam por fazer. Eu nunca vi um pastor que fazia por prazer desistir. Ele morre, mas não desiste. Por que ele não desiste? Porque a paixão dele é aquilo, a vida dele é aquilo, o prazer da vida é aquilo. Se ele deixa de fazer aquilo, ele perde o prazer da vida. Ah, mas pastorear é tão difícil, lidar com pessoas é tão difícil, não é fácil. É fato, é um fato isso, não é fácil. Mas quando você tem prazer, você tem empolgação, você tem motivação. A sua motivação é essa. É o seu chamado te dá prazer em estar aqui. Agora, imagine orar por orar, pastor. Orar por obrigação. Ler a Bíblia por obrigação. Então, o pastor, se ele não descobriu prazer na oração, se ele não descobriu prazer na meditação, não adquirir conhecimento, ele está no negócio errado. Porque a obra é uma coisa que só dá certo para quem tem prazer. Amazias, o rei Amazias é a prova de que você pode fazer tudo certo e dar errado, se você não descobrir o prazer das coisas. Irmão, você vai pregar, às vezes você está doente, você está cansado, mas quando você sobe no altar, que você pega o microfone e pega a Bíblia e começa a ministrar, o que vai acontecer? O prazer brota. Você ia pregar 10 minutos, 5 minutos. Não, vou dar só ler um versículo, mas quando você tem prazer, você vai além, você faz mais do que o outro que só faz por fazer. O Salmo 1 diz que esse é o segredo, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, não é sua obrigação. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nas coisas do Senhor e nas suas coisas, na sua lei, naquilo que é de Deus, você pratica de dia e de noite. Aí diz as consequências: pois serás como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Você não vai ver água plantada junto à fonte de água e morrer de sede. Olha o poder do prazer. Olha o poder do prazer. Quando você faz por prazer, você é uma árvore plantada. Por isso que a gente vê árvores que caminham, pastor que caminha, obreiro que caminha, faz isso, faz aquilo. Chegou lá e não faz nada, porque ele está descobrindo o prazer, está querendo achar o prazer ainda das coisas. Nós temos que ser uma árvore plantada junto às torrentes de águas. E a Bíblia diz que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o poder do prazer. O poder do prazer é que tudo que você faz com prazer, prospera. O cara é vendedor de água no semáforo. Você já viu aquele que vende com prazer e aquele que vende por obrigação? Olha a água. Quer água, senhora? Quer água? Você já viu o vendedor com prazer? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. O cara contagia, contamina. É uma verdade. Você viu um cara que canta por cantar? Tem até técnicas para cantar, mas você já viu o cara que canta com prazer? Perguntaram por que os cantores americanos brancos cantam diferente dos negros. Porque quando você canta, vê aquele cantor americano negro cantando, você vê ele chorando, você vê a unção invadindo o ambiente. Vê lá o Rouquinori, o americano negão, começa a cantar e começa a chorar, e todo mundo começa a chorar. Perguntaram por que os brancos cantam e o povo não se emociona tanto, mas quando os cantores americanos gospel cantam, aqueles negros, e as pessoas choram. Aí o rapaz disse: é simples, os brancos possuem a música. E perguntaram: e os negros? Os negros são possuídos pela música. Quando os negros começam a cantar, eles
eles vivem aquela melodia, eles choram, eles incorporam aquilo ali. Ele está falando de prazer. Os brancos têm as técnicas, os negros têm a técnica e o coração. Amém ou não amém? Amém. É possível fazer certo e dar errado? Sim. Quando você faz, o fazer. Nós estamos chegando no final do ano. Eu queria fazer hoje, eu até separei uma ferramenta aqui de retrospectiva para a gente. Eu queria fazer uma retrospectiva. Essa é a nossa última reunião desse ano. Só o ano que vem agora. Só o ano que vem. E eu queria que você fizesse hoje uma retrospectiva desse ano. Como é que foi esse ano na sua vida? Como é que foi sua vida? Seu ministério, seu casamento, família, sua espiritualidade, sua vida financeira. Como é que vai ser esse 2019? Eu queria fiz até uma roda aqui para a gente poder fazer se der tempo eu vou fazer um feedback burger com vocês aqui. A gente ouviu os pontos bacanas de cada um e os pontos de melhoria que a gente ouvia entre a gente, mas o rei Amazias começou bem e terminou mal, embora fazendo certo. Só que eu continuei a história e eu fui ler a história do seu filho Uzias. Não dá tempo eu pregar, porque senão não dá tempo eu passar a ferramenta para você. Mas o capítulo 26 fala que ele começou a reinar com 16 anos de idade. Esse garoto, você vê aqui, né? Amazias morreu. Nós não estamos aqui na democracia, nós estamos na monarquia, onde o reino passa de pai para filho. Então não é a gente que vota e dizer quem é que vai ser hoje o presidente da nação. Não, é a monarquia. Morre o pai, o filho assume. Então, a Bíblia diz aqui que Amazias morre, o seu filho ainda com 16 anos, novo, é levado ao poder, porque é o herdeiro, é o sucessor do trono real, direito legal dele. Ele é levado ao poder, teve um reino longo e um reino de muito sucesso, diga-se de passagem. 52 anos de muitas vitórias esse homem teve. Depois você lê o capítulo 26 todo, você vai ver que ele revolucionou na tecnologia. Eu já vi histórias e documentários, naqueles history, quando fala histórias bíblicas, reis e tal. Esse camarada aqui, ó, Uzias, filho de Amazias, ele era tão inteligente, ficou tão crânio, que ele equipou o exército do rei aqui era o reino do sul, né? Ele equipou o exército, trouxe armas, equipamentos, escudos, capacetes, mas acredita que foi ele que inventou os tanques de guerra. O seu reino ficou tão poderoso que ele saiu vencendo tudo em conquistas. Ele também dominou na tecnologia, em armamento e agricultura. Agricultura, se você ler, o texto fala da prosperidade que havia sobre as lavouras. Não sei se engenharia, técnicas agrícolas, eu não sei, mas você sabe que a fonte de renda de um país na época estava relacionado diretamente à agricultura. Se não houvesse agricultura, era a fonte de emprego, a fonte de riqueza de um país. E esse cara revolucionou na agricultura, no exército, trabalhando e se fortalecendo as suas fortificações. Não tinha medo nenhum país vitorioso. Só que, olha como é que termina também a vida dele. E aqui é que eu fiquei preocupado. É o verso 12, o verso 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias.
oficial sob a direção de Ananias, um dos principais dos reis. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Esses aqui eram os líderes direto com ele, 2.600. Olha quanto que ele liderava embaixo, o 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Então ele tinha direto com ele quantos? Total dos cabeças das famílias, quantos? No verso 11. Ele tinha 2.600 auxiliares direto e indiretamente 307.500 homens. Lembra? Não é a nossa pauta da pregação, mas lembra que nós falamos que não existe sucesso sem sucessor e que o erro do pastor às vezes é querer cuidar de todo mundo sem cuidar da sua base. Olha como é que ele era inteligente. Ele tinha um exército que lhe cercava, que lhe dava para ele dominar, e essas 2.000 pessoas dominavam o exército inteiro, o país inteiro. Jesus não trabalhou sozinho. O pastor tem que aprender, não precisamos trabalhar sozinho, não podemos trabalhar sozinho. Nós precisamos de equipe, gente de confiança do nosso lado, cabeças. Vê aqui, olha o que é que o texto diz aí, ó. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, quer dizer, homens selecionados, não pode pegar frouxo para ser seu auxiliar. E o cara também tem que ser cabeça, tem que ser crânio, gente que pensa. As pessoas que estão lhe auxiliando tem que ser cabeça, tem que ser valente. O número deles era de 2.600 homens. Ele tinha 2.600 homens, cabeça, os caras crânio, pau para toda obra, como diz aqui no Goiás. E não eram medrosos, não eram preguiçosos. O que é que eles eram? Valentes. Nós precisamos de um exército de cabeças e de gente valente aqui em Goiânia. Tem algum valente aí? Não? Valente disciplinado. Disciplinado. Show. Valentes disciplinados. Quer dizer, não era qualquer um, não. O cara era fera. Cresceu, cresceu, cresceu. Olha lá, o verso 15. Fabricou em Jerusalém. No verso 15, tá? No capítulo 26, 2 Crônicas. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. O cara inventou, falou assim, vamos inventar equipamento de guerra. Inventou. Acredita que foi ele que inventou o canhão de guerra, que se inspirou o Adolfo Hitler mais tarde. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. As máquinas lançavam grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi o quê? Maravilhosamente ajudado, até que esse homem se tornou muito forte, muito grande. Tem traduções que diz muito poderoso. Agora olha aí no verso 26. E havendo se tornado forte, caiu. E havendo se fortalecido, destruiu-se. E havendo crescido, pereceu. Olha o verso 16. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Qual foi o grande fracasso deste rei? Qual foi o grande fracasso de Uzias? Lutou a vida toda para crescer. E quando cresceu, caiu. Minha cabeça ferve quando eu vejo umas perguntas dessas, umas mensagens dessas na Bíblia. O que Deus quer falar com a gente? Como é que um cara com 16 anos de idade, ele sonha um crescimento e ele leva o país ao crescimento e depois que ele cresce, ele cai?
Como é que pode o cara, quando é obreiro na igreja, assim, senhor, meu bispo, eu estou à disposição, e a gente diz, vai crescer, vai jogar duro, e você consagra obreiro, consagra missionário, consagra pastor, coloca a igreja na mão dele, depois que ele está crescendo, aquilo que era sonho. Eu penso nisso. Como é que o apóstolo Daniel dá um campo para um pastor? Como é que o apóstolo Daniel dá um campo? Nós temos um campo para Ilhéus, tínhamos um pastor em Ilhéus, nós temos um campo em Feira de Santana, deu para um pastor, nós temos um campo em Luiz Eduardo Magalhães, deu para um bispo, e o cara chega a bispo, começa a crescer, desenvolver, e depois que ele cresce, desenvolve, ele cai. Por que cai? Se o sonho da gente é crescer, por que quando cresce, cai? Eu fico perguntando. É aí onde eu faço as perguntas para o Espírito Santo. Como é que pode? Um cara crânio, um cara tão inteligente, um cara que viu o pai, que fracassou no reino, e agora ele assume o reinado no lugar do pai, tem a chance de fazer diferente, e fracassa. O Espírito Santo me deu 3 coisas aqui, ó. Eu anotei no rodapé da minha vida. Quando foi que ele caiu? Primeiro, no verso 5 diz assim, ó. O verso 4. E ele fez... Verso 4. E ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, tudo que fizera Amazias, seu pai. Até aí estava indo tudo bem. Tudo que o pai tinha feito de bom, ele também estava fazendo de bom. A gente já sabe qual foi o fracasso do pai. Agora, qual foi o fracasso do filho? Primeiro, o fracasso do pai foi o que mesmo? Não fazer de todo o coração. Fez certo, mas não fez de todo o coração. Então, o fracasso do pai a gente já sabe. Agora, qual foi o fracasso do filho? Aqui começa dizendo, e fez o que era reto perante os olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias seu pai. Agora olha o verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez próspero. Deus o fez honrado. Sabe qual foi o primeiro erro? Enquanto Zacarias estava vivo, ele se propôs a buscar Deus de todo o coração. Quando o homem de Deus morre, quando Zacarias morre, ele deixa de buscar o Senhor. O que a gente entende com isso aqui? Aqui dá para entender muita coisa, dá para virar o cristão para todo lado. Dá para a gente ver que ele fracassou porque ele perdeu um mentor, era um líder espiritual. Zacarias era um homem de Deus. A Bíblia diz que Zacarias era um homem sábio nas visões de Deus. Era um homem de Deus. Então o rei, ele estava bem assessorado, ele estava com um homem de Deus, ele tinha um mentor, ele tinha um pastor. Então dá para a gente aprender com ele? Dá. O que dá para aprender? Que quando a gente está crescendo e a gente está ligado ao mentor, e quando a gente se desvincula desse mentor, a tendência nossa é cair. É querer, embora não foi um querer dele, o negócio é que a história conta que o homem de Deus morreu. E como morreu, ele ficou sem liderança, sem referência espiritual. Quantos pastores aí? Quantos campos nós perdemos de gente que cresceu e caiu? Por que caiu? Na hora que sonha crescer nesse ministério, quando cresce, se desliga do ministério. É porque não precisa mais do apóstolo Daniel. Para que eu quero Zacarias? Para que eu quero o apóstolo Daniel se eu já cresci? Para que eu vou estar aqui com o bispo santo? Se o que eu tinha que aprender eu já aprendi. Eu preciso do bispo para quê? E aqui tem a minha ressalva, é a minha preocupação. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Eu tenho várias mensagens gravadas isso há muitos anos. Eu sempre tenho dito, Senhor, eu não quero mudar quando eu crescer. Eu já cresci, graças a Deus, né? Foi quando eu crescer, mas quando eu cresci. O que você quer ser quando crescer, meu filho? Grande, papai. Então, eu fico pensando o seguinte, se é para quando chegar lá, mudar a minha cabeça, eu não tenho interesse nesse crescimento.
pisar nos outros, ser ingrato, ser injusto. Eu não teria prazer num crescimento aonde eu não teria prazer numa coisa dessa. Ser ingrato com a pessoa que em mim, que acreditou, que me deu um microfone, que me deu uma posição, que me consagrou, que me colocou nessa oportunidade que eu tenho hoje, e agora que eu cresci, eu dou um pé na bunda do ministério e diz, não, e ainda sai falando mal. É ruim, é um perigo, e nós temos que tomar cuidado com isso. Dá pra gente aprender com isso aqui, na história desse camarada, Uzias. Cresceu, e quando cresceu, caiu. Qual a primeira evidência que a gente tinha aí? Ele buscava a Deus enquanto Zacarias estava vivo, que era o profeta, um homem que tinha muitas experiências com Deus. Desvinculou de uma liderança, ele caiu. Abriu mão do seu pastor, abriu mão de sua cobertura espiritual. Para que qualquer cobertura? Para que qualquer cobertura espiritual? Aqui em Goiânia tem as 3 igrejas que já saiu do nosso ministério, não sei se você sabe disso. Tem as 3 igrejas aqui em Goiânia. Aqui no nosso setor tem uma, tem outra no bairro da Vitória, tem uma que saiu, que fechou, não ficou muito tempo, tem a moça que começou também no bairro da Vitória, que já abriu outra igreja. Tem umas 3 ou 4 igrejas. Gente que começou junto com a gente. Depois saiu da gente e foi trabalhar de uma forma independente. É gente que diz, para que eu quero um homem de Deus? Para que eu quero um mentor? Olha a importância dessas reuniões pastorais. Você sai lá do seu setor e vem aqui, você senta, isso traz reflexão. É por isso que eu não acredito. A igreja não precisa de reunião pastoral. O pastor precisa. Eu não posso pastorear vocês pelo WhatsApp. A gente precisa estar aqui toda semana para a gente conversar, para a gente ouvir, para a gente aprender. É isso aqui que me dá equilíbrio. Oh Deus, eu quero crescer. Agora, eu quero aprender com aquilo que é certo, eu quero aprender também com os erros dos outros. Vocês entendem isso? Não? Zacarias morreu e o ministério dele começou a ruína. Então dá para a gente aprender primeiro que pastor que quer independência, não quer liderança, não quer cobertura espiritual. Segundo, dá para a gente aprender com o quê? É o outro lado da moeda. É o pastor que fica só dependente da cobertura espiritual. É o pastor que enquanto Zacarias está vivo, veja aí que ele crescia, depois que Zacarias morreu. Então a espiritualidade dele estava pautada na espiritualidade do profeta. Pastor, você tem que ter vida própria. Você tem que ter sua vida com Deus, sua vida de oração, de jejum, de palavra. É inadmissível orar só no culto, só abre a Bíblia na hora de pregar. Tem que separar o tempo, pastor, o tempo da família, não tem? Não tem um tempo das visitas, não tem um tempo do trabalho, tem que ter o tempo da oração, o tempo do jejum, o tempo da consagração. Senão você vai morrer. Eu aprendi com essa palavra muito esses dias. De gente que dá um pé na bunda da liderança e diz, eu não preciso de liderança, é independente, cresce, mas vai cair lá na frente, pode ter certeza. E a outra vertente, de gente que não desvincula da liderança, porém, se torna escravo espiritual da liderança. Meu Deus, que palavra forte. Fica escravo do pastor. Escravo, dependendo da cobertura espiritual, da oração do líder. Ah, se meu pastor não orar por mim, eu estou no salvo. Ah, se meu pastor não orar por mim. Então nós temos que ter a nossa espiritualidade. Vida de oração, de consagração, jejum, busca. Ligado, focado em Deus. Amém ou não amém? Ah, não me chama para orar, eu não oro. Ninguém me chama para orar. O cara cresceu e quando cresceu, caiu. Segundo, versículo 16. Por quê? Que o sonho do cara era crescer e quando cresceu, caiu. Versículo 16. O verso 15 fala aí, né? Até que se tornou forte. E havendo, o verso 16 agora, e havendo já fortalecido, o que aconteceu aí? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína.
exaltou-se o seu coração. Qual o segundo erro dele? Ensoberbeceu. Cuidado para quando o seu trabalho não crescer, o ego também não crescer. O orgulho. Cuidado para. Quando eu falo cuidado, não são vocês, não. Eu tenho que me policiar isso sempre, sempre. Porque o trabalho cresceu. E a Bíblia diz que ele ensoberbeceu. Você pode observar, foi depois disso que ele começou a cair. Quantos obreiros não aceitam mais uma orientação? Quantos pastores, quantos missionários? Soberbos. A soberba é o que o apóstolo fala, né? A síndrome luciferiana. O ego está inflamado. O orgulho no coração. Então nós temos que cuidar do nosso coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele não guardou o coração. Ensoberbeceu. O que é isso, ensoberbeceu? O que passou na cabeça desse camarada, do rei Uzias? Sabe o que passou? Eu comecei a reinar com quantos anos? 16. Eu peguei o exército, estava quebrado. Quem equipou o exército? Fui eu. As fronteiras estavam tudo detonadas. Quem fortaleceu as fronteiras? Fui eu. Não tinha armamento. Quem inventou armamento aqui de ponta, de tecnologia? Fui eu. Quem fez isso? Fui eu. Quem jogou duro na agricultura? Fui eu. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Olha o perigo. Eu peguei esse trem e estava quebrado, rapaz. Olha como é que está o país agora. E de fato cresceu. De fato arrebentou. Só que ele perdeu a oportunidade de dar glória a quem? A Deus. Gente, quando a coisa vai bem, é o privilégio, é a oportunidade que Deus está nos dando para a gente dar glória a Ele. Só que aí ele cometeu o pecado de Lúcifer. Ao invés de dar glória de quem o abençoou, de quem o capacitou, de quem o fortaleceu e colocou naquele lugar, ao invés de dar glória a Deus, tomou a glória para ele. Fui eu que fiz, mas fui eu. Você sabe o que é que um dos pastores que saiu do nosso ministério, ele comentou? Ele disse o seguinte: mas quem cresceu a igreja? Fui eu. Então é isso que acontece quando envia um pastor no campo e ele passa a cauda e ele toma conta das igrejas, muda a placa do ministério. O que entra na cabeça dele? Teve um pastor aí da nossa igreja que ele disse o seguinte: rapaz, quem construiu isso aqui? Não foi o apóstolo Daniel, não. A igreja ganhou o terreno, mas quem construiu? Fui eu que construí. Ele perde a chance de dar glória para Deus e dizer: rapaz, que privilégio, eu faço parte dessa estrutura, eu faço parte desse crescimento. Não, quem cresceu isso aqui? Fui eu. Nesse ministério, o apóstolo sabe disso, ninguém sabe. Eu, o apóstolo, essa pessoa sabe disso. A gente fez um voto, uma campanha na Cruzada de Milagres, e uma das cruzadas que a gente ministrou, teve um irmão que fez um voto e deu a casa. Ele tinha 2 casas próprias. E no sacrifício lá, na campanha na Cruzada de Milagres, o cara foi e fez um voto e deu uma casa. E ficou quieto, ficou quieto. O que é que ele fez com a casa? Ele disse mais tarde ao seguinte: quem foi que ganhou a casa? Fui eu. Não passou pelo registro do ministério. O negócio é que quando a coisa cresce, o olho faz assim com o olho, diga: o olho cresce. Vira o seu colega e fala aí: não deixa o olho crescer. Passa um durexzinho para nunca crescer o olho. Aí o cara: mas quem que cresceu essa igreja? Fui eu. Quem construiu isso aqui? Fui eu. Qual foi o erro dele? Esse foi o erro dele. O ministério cresceu, o trabalho cresceu, e botou na cabeça que foi ele que tinha crescido. Terceiro e último erro de Uzias. Primeiro erro qual foi? Buscou a Deus enquanto Zacarias estava vivo. Só buscou a Deus enquanto Zacarias estava vivo.
depois que o homem morreu, se desvinculou do homem de Deus. Então a gente vê aqui a independência de um mentor ou a dependência extrema de um mentor. Segundo, a soberba entrou no seu coração. Então nós vemos aí o verso 5, o verso 16, ainda no versículo 16, diz assim: ainda no verso 16, mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Veja, quando entra a soberba, meu amigo, entra para a própria ruína. E cometeu o quê? Transgressão contra o Senhor. Veja que quando entra a soberba, aí a pessoa acaba cometendo transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar onde? No altar do Senhor. O que é que ele começou a fazer agora? Ele quebrou o princípio de autoridade. Ele era autoridade. Diga, ele era autoridade. Não, todo mundo, diga, ele era autoridade. Ele era autoridade. Só que ele era uma autoridade política e não religiosa, não sacerdotal. Tinha um sacerdote. Só que o cara cresceu tanto que ele disse o seguinte: ele saiu dos limites do reino e começou a querer dominar no limite espiritual, sacerdotal. Ele quebrou uma coisa que acontece com constância dentro das igrejas evangélicas. Quebrou o princípio espiritual, o princípio de autoridade. Ele não respeitou a autoridade constituída por Deus, que era o sacerdote. Era a função de sacerdote. Somente Arão, no Velho Testamento, diz: só o sacerdote tinha função de entrar no templo para oferecer o sacrifício, o incenso, para fazer as obrigações sacerdotais. Isso era a função do sacerdote. O rei não poderia fazer. O cara cresceu tanto que ele falou: rapaz, eu que ponho para arrebentar nesse negócio mesmo. Esse pastor está devagar, deixa que eu faço no lugar do pastor. O pastor está devagar, eu vou fazer no lugar dele. Não era a área dele, não era território dele. Vira para o seu irmão e fala: cuida do seu território, meu velho. Cuida do seu território. Vira para o outro, cuida do seu território. Rapaz, tem um departamento da igreja, tem um outro departamento, e nós vemos obreiro invadir o território do outro. Vem invadir o território do outro. Vez por outra a gente vê obreiro missionário, pastor que quer mexer no território do outro. Fala para o seu irmão, diga: cuida do seu território. Cuida do seu território. Ah, mas a minha área não está bem. Então tem uma liderança que vai tomar conta disso. Não cabe a mim, não compete a mim. Veja o que ele fez aí, ó. Ele quebrou um princípio de autoridade. E toda vez que você quebra um princípio de autoridade, por exemplo, cada pastor, cada bispo tem um princípio, tem uma autoridade. Eu já recebi tentações de ligações para poder ligar, para poder interferir na Bahia, para poder falar isso. Se eu puder cooperar em alguma coisa, eu faço. Eu já conversei com colegas que não, isso aqui não sei o que. Eu falo: rapaz, vamos conversar com o nosso líder. Vamos conversar com o nosso apóstolo. Nós não podemos ficar conversando conversas paralelas, incentivando o outro a fazer coisa que compete ao nosso líder fazer. Tem coisa no ministério que só quem faz é o apóstolo. Nós podemos chegar até ele e fazer. É território dele, concorda? Quem tem coragem de invadir isso aí? Quem é doido de invadir o território do homem? Toda vez que você quebra um princípio de autoridade, você deu uma autoridade para um. É o líder de casais, é autoridade, é ele que vai cuidar. Então, dá lá. Ah, tem a outra que está tomando a frente, chama a outra pessoa e conversa. Você pode fazer um remanejamento, mas não deixa ficar quebrando. Deu uma autoridade para é o líder dos guerreiros da oração. Ah, mas a irmã, a outra já está fazendo de um outro jeito, está atropelando o jeito da líder dos guerreiros de oração. Está atropelando o território, não é o território dela, cuida do seu território. E chega até a liderança e dê ideias, dê sugestões. Chega para o líder, dê ideias, dê sugestões, mas não quebra o princípio de autoridade.
não invada o território do outro, não interfere naquilo que não cabe e não compete a mim, que não compete a você. Porque toda vez que você quebra um princípio de autoridade, vai acontecer alguma tragédia. O que aconteceu com ele? Versículo 21. Lê aí. Assim ficou leproso Uzias até o dia da sua morte. Olha aí. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia. Meu Deus do céu. Esse cara aqui teve tudo para terminar muito bem, né? Mas terminou mal também. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morreu por ser leproso. Morreu onde? Numa casa separada. Porque foi excluído da casa do Senhor. Os sacerdotes proibiram ele de entrar no templo. Excluído. Ele tinha a casinha do leproso lá, igual a casinha de cachorro. Lá bem longe do rei. Ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte e morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Tinha tudo para terminar bem. E terminou mal, igual o pai, que tinha tudo para terminar bem. Se a gente estivesse fazendo uma sessão de coach coletivo aqui, o que a gente ia perguntar agora? Por que Uzias, se Uzias fosse fazer uma sessão de coach, ele ia perguntar agora para o seu coach: o que fazer para não fracassar no meu reino? A primeira coisa que ele ia dizer é o seguinte: o que seu pai fez que deu certo, o que seu pai fez que deu errado para você não fazer? Um coach ia levar ele a refletir, a pensar. E eu quero, por isso que eu abreviei, aproveitar essa palavra aí que é muito forte. Eu quero que você faça uma avaliação agora da sua vida. Assim. Como é que foi? Suas metas, seus projetos, como é que estão andando? A área que você quis alcançar o crescimento, alcançou? Eu vou passar aqui para vocês uma ferramenta de avaliação. Se der tempo, a gente faz o feedback. Feedback aqui é um bom para a gente fazer aqui com todo mundo. Mas qualquer coisa, o ano que vem a gente faz, se não der tempo. Passa um aí para o pastor, passa aí. Eu vou te dar um prazo aí. Me empresta aí. Tá dando para todo mundo? Ó. Self-coach. O que é self-coach? Perguntas para você mesmo. Ferramenta de coach para crescimento. Quantas vezes você quer algo, mas não sabe como chegar lá? Ou mesmo nem sabe o que quer? Pessoas de sucesso têm o hábito de conversar consigo mesmo. O salmista Davi perguntando: por que está abatido a minha alma? Qual a área que eu devo alcançar o crescimento para nos próximos 3, 6 ou 12 meses? Nós fizemos aí nosso alvo financeiro. Aqui nós temos arcas, núcleos, batismos. Se você quiser acrescentar outras coisas, coloca aqui. Quantas arcas você quer ter para esse mês de janeiro agora? Quantos núcleos você quer implantar no mês de janeiro? Você quer batizar quantas pessoas? Quantas pessoas você vai batizar agora? Faça uma reflexão. Aqui tem outros e meses, outras coisas que você quiser colocar. O que eu posso fazer para alcançar esses resultados? Colocou aqui? Você vai escrever embaixo. O que você vai fazer para alcançar esses resultados? Eu vou pegar a lista do telefone dos membros da nossa igreja e vou ligar para cada um para ver quantos núcleos eu vou conseguir implantar. Você vai escrever aqui as suas ideias. Item 2. O
Quem cresce sabe influenciar pessoas. Como está a minha influência sobre os meus liderados? Autoavaliação, self-coach, você vai fazer. Como é que está aí a sua avaliação? Ao seu modo de ver, está péssima? Regular? Boa? Excelente. Como as pessoas veem? Isso aqui você vai fazer o quê? Daqui a pouco você vai ligar para alguém. Vou te dar um espaço aí para você. Pode perguntar a sua esposa perguntar a você. Compartilhe aí. O que eu preciso fazer para aumentar a minha influência? O que as pessoas acham? A mesma pergunta dessa pode servir para essa. O que eu devo fazer para aumentar a minha influência? O que é que você acha? Como está a minha influência? E o que eu devo fazer para aumentar a minha influência? Quarto, qual o preço que eu não estou pagando que deveria pagar? O que você não está fazendo? Fala, eu deveria. A maioria das pessoas, elas têm isso na cabeça dela. Eu deveria fazer isso, eu não deveria, e não faz, o tempo está passando. Quem são as pessoas que eu preciso focar, investir e treinar? Escreva aí. Qual o treinamento a ser aplicado com essas pessoas para os próximos 30 dias? Quem eu perdi na equipe que eu preciso ir atrás para voltar ao crescimento? Está fechando o ano, quem foi que você perdeu esse ano? Que você deveria ir atrás. Eu vou recuperar essas pessoas dentro de 7 dias. Quem são? Coloca aí. O 6 é qual o treinamento que eu devo aplicar para as pessoas? Daquelas que você separou para ser sua equipe. Tá bom? Faz aí essa reflexão aí de self-coach. Porque essa palavra é muito forte. Tá saindo aí, Alisson? Vê aí. Como é que tá aí? Tô enquadrado, beleza? Não, tá colocando na cabeça do senhor. E agora? Você vai ter que levantar lá outra peça. Você vai? Espera aqui. Não, pode deixar. E agora? Espera dar o delay aqui. Ele foi lá no satélite, está voltando aí. Olá pessoal, muito boa tarde, a paz do Senhor, Bispo Santos de Goiânia. Nós estamos aqui agora com os nossos pastores em Goiânia. Tivemos uma palavra de reflexão, estamos fechando o ano. E a gente trouxe uma reflexão sobre o fracasso do rei Amazias. O seu filho assume o reinado, que também fracassa. Poxa, um camarada que tinha tudo para dar certo e deu errado no final. Onde foi que ele errou? Ele começou a reinar com 16 anos, reinou 52 anos em Judá, mas teve um final trágico, triste, leproso, morreu leproso, e seu filho teve que assumir o trono no seu lugar. A pergunta é, onde foi que ele errou? Onde foi? Foi o que nós abordamos aqui, os 3 erros cruciais para você que assistiu aí a mensagem. E eles estão fazendo agora uma autoavaliação desse ano. Aqui é uma ferramenta de self-coach. Self-coach é perguntas que você faz para você mesmo. Quais perguntas que você precisa fazer para você? Segundo John Maxwell, pessoas de sucesso têm o ato de perguntar, de conversar consigo mesmo todos os dias. Isso é bacana a gente implantar como cultura na nossa vida. Se você quiser fazer uma avaliação na sua casa, você que é pastor, que é líder e que essa ferramenta de self-coach, você vai fazer o quê? Você vai curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no meu canal no YouTube, agora, se você inscrever no canal no YouTube e coloca o seu melhor e-mail embaixo, ou seu WhatsApp, que a nossa assessoria, a nossa equipe vai mandar no seu e-mail essa ferramenta. Você pode imprimir e você pode fazer ela na sua igreja. É uma ferramenta poderosa de autoavaliação e reflexão, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Curte a nossa página no Facebook
E também se inscreva no nosso canal no YouTube e diga eu quero, deixa o seu e-mail, diga eu quero essa ferramenta de self-coach. A nossa equipe, a nossa assessoria vai mandar para você. Forte abraço, Deus abençoe.